Y en esta húmeda mañana acá por la frontera de La Paz, seguimos con nuestro matinal, nuestro magazine de cada mañana acá en Radio Reconquista 1220 AM, y en el programa de hoy recibimos la visita de una voz que se escucha todos los lunes en la tarde acá en nuestra emisora y que ahora lamentablemente hemos escuchado mucho menos que lo habitual porque la pandemia ha liquidado con todas las actividades deportivas a las cuales se suscribía el trabajo práctico y activo en radio de mi querido profesor Ciro Goetz, que además es mi compañero de vida, papá de mi hijo y una figura importante acá en la emisora porque es el director del área deportiva. Vamos a darle los buenos días. Viene a contarnos una noticia maravillosa, pero antes que nada, preguntarte, Ciro, ¿cuándo vuelve el deporte a la radio? ¿Se sabe? Bom dia, Maria Laura, bom dia, Lucy, amigos da Reconquista, sempre um prazer participar desse maravilhoso programa de vocês. Olha, a questão do esporte, ainda a gente tem que esperar um pouco mais. O futebol profissional já está realizando algumas atividades, né, como já era previsto. O campeonato uruguaio, para se ter uma ideia, a expectativa é que volte agora no início de agosto. Há uma tentativa, um pedido de antecipação, porque em princípio começaria no dia 15 o torneio Apertura, e há uma tentativa, uma solicitação de que seja antecipado para o dia 1º de agosto. Então ainda tem aí um mês pela frente, né, de todos esses protocolos sanitários que são necessários, segundo as autoridades, para que o futebol volte. Quanto ao futebol amador, no caso, a Organização de Futebol do Interior, a OFF, acabou enviando um protocolo à Secretaria Nacional de Esportes aqui do Uruguai, que deveria analisar pelo menos até o final deste mês. Então a gente está na expectativa de um retorno. O presidente Mário Tchepi, ele entende que vai ser positivo esse retorno para o nosso futebol, e a partir de aí que a gente vai ter realmente uma ideia de quais serão as etapas, né, que vão ser mais etapas de paciência, na verdade, para os nossos torcedores. A expectativa segue para setembro. Provavelmente deve ser final de agosto, setembro, o retorno do futebol. Para tu teres uma ideia, a Liga aqui já está trabalhando algumas alternativas, porque campeonato riverense vai ser difícil de acontecer. Inclusive, alguns clubes aqui já abriram mão da competição, não querem participar. Outros colocaram uma perspectiva de que não haja uma obrigação dos clubes, né, a jogarem o respectivo torneio. Mas e a ideia também, já pintando, da realização de um campeonato que integre equipes aqui da capital e do interior do departamento também. Ou uma realização de um campeonato internacional com times de Santana do Livramento e Rivera. Só que eu me questiono também a respeito disso, qual é que são as condições que esses clubes conseguiriam obter nesse momento complicado, principalmente financeiro, que a gente não tem aí a entrada de recursos. Como é que haveria a possibilidade de realmente uma participação, não digo em massa, mas uma participação efetiva de equipes para que um campeonato realmente possa ser realizado. Está muito prejudicado, a pandemia prejudicou muito, principalmente na questão da entrada de recursos nos clubes. Os clubes têm que pagar as contas também, não adianta. E se não há entrada, né, o Fronteira Riveratico, por exemplo, Maria Laura, depende muito do aluguel da sua cancha como recurso, além dos sócios, não são muitos, né? Então é compreensível. Bueno, y hablando de fútbol, vos has sido un fanático del fútbol toda la vida, ¿no? No tanto fanático, pero sí un estudioso. Sí un estudioso. Y el fútbol en tu vida ha cobrado especial importancia desde que te profesionalizaste como periodista. Luego, cuando terminaste la facultad y te pusiste a trabajar, te fuiste dando cuenta que hacía falta algo de estudio sobre la historia de la narración. Y ahí es donde entra el asunto principal de nuestra charla de hoy, porque Ciro viene a presentar, a contarnos que va a lanzar su primer libro.
Un libro que obviamente tiene todo que ver con el deporte y especialmente con el fútbol y la radio. Se viene tu primer livro. Contanos de que se trata. Muito bem, até eu estava brincando aqui, tu dizia, né, que eu era fanático, e eu brincava, não, mas era fanático sim, com certeza, porque pra gente fazer o que faz, tem que ser realmente muito fã. Então, é verdade que tu tá dizendo, que tu tá afirmando, Maria Laura, que faltava um livro. Assim, existe muita coisa sobre futebol e, no meu caso específico, sobre o estudo da narração esportiva. Há muitos trabalhos, isso é verdade. Desde dissertações, desde trabalhos de monografia, desde teses de doutorado. Mas eu percebi, quando eu ingressei no mestrado em 2014, e aí na medida que o trabalho foi ganhando forma, como dizia a minha querida orientadora Doris Hausen, quando o meu trabalho ganhou forma, eu fui percebendo que havia necessidade de produzir uma obra, não digo uma compilação, mas um trabalho que juntasse essa história de alguma forma. Começando pela narração de futebol no rádio de Porto Alegre, que é, vamos dizer assim, o embrião daquilo que depois surgiu no Rio Grande do Sul. Y además sumamente influyente en todo lo que es los relatos deportivos en América Latina, porque salvo la cuestión del idioma, siempre fue pionera, ¿no?, la radio de Porto Alegre. Com certeza, isso aí se deve à proximidade com os países do Prata, até, inclusive, vamos fazer aqui uma propaganda, né? Vender o nosso peixe, inclusive nós escrevemos um artigo sobre isso, sobre essa... Quando dice nós, se refere a ele e eu. Claro, Maria Laura e eu escrevemos um artigo sobre esse assunto, fazendo um estudo comparativo entre o Duílio Defeu, narrador, relator uruguaio, com o Cândido Norberto, um narrador histórico, um jornalista histórico de Porto Alegre. Y las similitudes eran impresionantes, hasta los tiempos, ¿no? La cantidad de palabras por minuto era brutal. Exatamente, foi uma surpresa grande, porque eu não conhecia a fundo a narração antiga que se fazia no Uruguai. Isso se deve muito a um companheiro pesquisador teu, que mandou uns áudios, né? Como se chama mesmo? Sim, Horácio Negro. O Horácio, exatamente o Horácio. Ele mandou áudios históricos, enfim, né, de participações de narrador. Porque a história do relato no Uruguai ela é mais antiga até que Porto Alegre. Né? O rádio também no Uruguai é bastante antigo. Então, esse áudio do Ilho foi encontrado nos porões do Nacional em Vinícius. E foi muito interessante. Então, a gente fez esse trabalho de comparação e a influência começou aí, sem dúvida alguma. Através do rádio argentino, através do rádio uruguaio. Mas isso tem uma explicação. É que as emissoras, elas entravam com seu sinal, principalmente nas regiões de fronteira. E aí a gente sabe, quando não tem interferência solar, a emissão das ondas ela vai penetrando a fundo nos territórios. E o Rio Grande do Sul, justamente por esse fato que eu descrevi, por estar próximo ao Uruguai e à Argentina, isso facilitou então a captação desses sons e sem dúvida alguma com os rádios, com a capacidade técnica também de captar esses sons. Muitas das influências iniciais da nossa narração do Rio Grande do Sul foram justamente ocasionadas pelo rádio do Prata. Y a todo esto, con todo el conocimiento que has ido obteniendo en estas investigaciones, el libro, ¿cómo se gestó? ¿Cómo pasaste de ser un estudiante de maestría a un máster? Y luego, además de eso, a tener pronto un livro. O livro, então, ele foi sendo construído, como tu bem referiu, através de uma linha do tempo. Porque precisava ser feito um método para isso. E eu tive influências ao longo desse percurso e foram duas. Uma das influências foi através da professora Marialva Barbosa, que ela sempre assinala que a história ela se reconstrói.
Então, há fatos do passado que se reconstroem no presente com novos significados. Isso é muito interessante. E a outra influência foi do professor Ferrareto, Luiz Arthur Ferrareto, que recentemente a gente conversou aqui na Reconquista. Talvez a maior influência do livro foi justamente ele, porque ele tem um método de organização de linha do tempo que eu acho muito interessante pela organização. Então, primeiro passou por aí. Necessitava haver uma linha do tempo que identificasse períodos, e esses períodos eles precisariam ter justamente os seus momentos de passagens, e assim que foi. Então, a partir disso, desse foco, aí eu fui classificando cada um desses personagens, e não foram todos, porque a gente não pode falar de uma história completa, a gente fala de parte da história. Es que además, si no, se volvería prácticamente imposible hacer un trabajo una sola persona como lo realizaste vos. Imagínate compilar a todos, no. Não, impossível. Não tem como, olha, impossível não mas é que a narração ela está sempre se renovando, então essa história é contínua, ela não para nunca. Então, obviamente, eu fiz aquilo que se realiza, como de praxe, que é o recorte, o famoso recorte. Então, claro, seria maravilhoso abraçar o Rio Grande do Sul, mas o recorte inicial foi Porto Alegre, que é um estudo que segue em aberto. Obviamente, porque el tiempo continúa transcurriendo, además, ¿no? Vos lo terminaste que en 2015, ahí están los últimos. Ya estamos en 2020, o sea, hay más cosas que sucedieron en este último quinquenio. Exatamente, é aquilo que eu dizia da influência da professora Maria Alva. Então, é justamente isso aí. Então, a linha do tempo ela foi dividida em três etapas, dos desbravadores, depois dos narradores paradigmáticos e dos narradores contemporâneos. E estes três arrancando a partir de que ano? A história da narração de futebol no Rio Grande do Sul, ela começa em 1931. Claro que é difícil de tu dizer com total certeza que foi isso, mas é considerado que Hernani Ruschel, em 1931, narrou no antigo Estádio da Baixada, né, que não existe mais, do Grêmio, um jogo do Tricolor contra a seleção do Paraná. Então aí é considerada a primeira narração de futebol no estado do Rio Grande do Sul. E aí depois a gente destaca Cândido Norberto, né, nesse período, alguns outros narradores que são aqueles aventureiros, aqueles narradores que, por exemplo, o Cândido fez a primeira transmissão internacional em 1949, que foi em Montevidéu, um jogo do Nacional com o Grêmio. O período que marca, pelo menos na minha opinião, a mudança da era dos narradores desbravadores para os paradigmáticos, eu considero 1958, quando a Rádio Guaíba, com uma equipe formada totalmente por profissionais gaúchos, foi uma novidade fantástica na época, transmitiu a Copa da Suécia, com uma ótima qualidade de som, com Mendes Ribeiro, com Flávio Alcaraz Gomes, e esse período vai adiante com o meu querido Milton Ferretti Jung, Gol, 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 a voz do rádio que já está no céu, né, querido Milton Jung, o Pedro Carneiro Pereira, considerado o maior narrador da história do Rio Grande do Sul. A gente tem aí depois o Armindo Antônio Ranzolin, Haroldo de Souza, que trouxe um estilo lá de São Paulo, Rio de Janeiro, que não havia aqui no Rio Grande do Sul. O Samuel de Souza Santos, Roberto Brauner, o narrador de todos os esportes. E esse período, ele se modifica e entra na fase dos contemporâneos a partir de 1984. Eu uso isso como um momento de mudança porque a gente teve o quase fechamento da empresa jornalística Caldas Júnior, que foi salva por um empresário, Bastos Ribeiro, e a migração de quase todos os profissionais da Guaíba para a Gaúcha. E a partir desse ponto, a Gaúcha se tornou a grande líder de audiência no rádio do Rio Grande do Sul e continua até hoje. Justamente e muito devido a esse fato. Em que ano, perdoname? 1984. 84, quando o Ranzolin foi para a Gaúcha, com ele foram vários profissionais, né, Lazier Martins, o Lauro Quadros, se juntaram a outros, Rui Carlos Osterman, enfim, um negócio fantástico. Armaram uma seleção. Uma seleção. O Haroldo de Souza já era narrador da Gaúcha, imagina, Armindo Antônio Ranzolin e Haroldo de Souza dividindo o microfone na Rádio Gaúcha. Depois o Haroldo, em 91, fechou com a Guaíba. E esse período a gente segue. Por que a gente está no período contemporâneo ainda? Porque o ápice, na minha opinião, da criatividade e da evolução dos estilos
é justamente nesse período entre os anos 70 e 80. Hoje a gente tem uma repetição dessas fórmulas, uma aproximação da linguagem do rádio com a linguagem da televisão, e é difícil ter uma novidade na narração esportiva. Eu não digo que está esgotado o jeito de se narrar. Pode ter uma novidade, mas o quê? Isso ainda o futuro vai dizer. Y todo eso lo volcaste en un libro que ahora va a estar a disposición de quien tenga el interés y todo esto acompañado por una gran editorial, ¿verdad? Que eso es muy importante de destacar también, que es la editorial Insular de Santa Catarina, ¿no? Exatamente, a Insular. A Insular é uma editora muito importante que já lançou vários livros na comunicação e na área de rádio. E eu tenho uma grande felicidade, um grande orgulho de dizer que são os parceiros, né, na edição desse meu primeiro livro. E esse livro ele está praticamente definido, está na parte final, que é a parte da impressão, né? Daqui uns dias vai estar pronto e quando tiver a gente vai informar direitinho, né, como adquirir. O preço inicial é R$ 42, né? E aí o pessoal vai poder comprar através do site da Insular e através de mim também, porque no momento que o livro estiver pronto, é uma informação agora que eu estou trazendo em primeira mão para ti, eu vou lançar junto também nas redes sociais um canal no Facebook e um canal no YouTube, trazendo vídeos históricos, todas essas entrevistas também na íntegra, que são entrevistas inéditas, tem material inédito ali que o pessoal vai curtir, e por ali também vai ser o acesso para ter mais informações sobre a obra e poder adquiri-la. Pero qué buena idea. O sea que, ¿y el lanzamiento? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Vas a hacerlo virtual? Porque ahora con lo de la pandemia también se complicó. Originalmente la idea era lanzarlo en un congreso de investigación, de comunicación. ¿Tenés idea qué podemos hacer ahora para darle entrada oficial a las bibliotecas de todo el mundo a esta obra? É complicado te afirmar agora onde é que vai ser o lançamento oficial. Há algumas propostas, há algumas ideias, né, de fazer, mas tudo vai depender dessa situação da pandemia, da liberação. Era para ser feito um lançamento físico agora na Interconsul, mas infelizmente não fechou. Em setembro agora, seria em Camboriú, né? Se bem que mudou, não sei bem onde é que agora seria, porque é tanta mudança. Não vai haver já. Mas seria lá, já estava fechado. Infelizmente não... Se suspendeu o encontro. Suspendeu, não o encontro vai acontecer, só que vai ser todo virtual. Né? E talvez o lançamento também seja virtual? Eu estou esperando, né, que as coisas melhorem aí para o final do ano, e se for possível, então a gente faz um lançamento pessoal também, com autógrafos, enfim, isso aí é bastante importante. Mas se não for possível, paciência, né? Virtualmente a gente vai cobrir tudo que for possível para que esse livro aí chegue ao conhecimento público. É um livro voltado para a academia, mas também para curiosos e aqueles que gostam de futebol e de rádio. Las voces del gol, as vozes do gol. As vozes do gol, história da narração de futebol no rádio de Porto Alegre. Bueno, te deseamos obviamente todo el éxito, porque tu éxito es mi éxito. Y por supuesto que esto realmente sirva como motivador de otras investigaciones para más estudiosos del área, pero además como una linda fuente de información, de entretenimiento para la familia fronteriza, la familia brasilera y todo aquel que se haga de esta obra y que, como digo, la permita poblar sus estanterías en su casa. Pois para resumir toda a história, Maria Laura, é um livro que foi feito com muito amor, com muita paixão, por um esporte fantástico e por um meio de comunicação que até hoje me emociona, que é o rádio. E o rádio, ele fez grandes coisas por mim na minha vida. Grandes modificações são devidas justamente a esse meio de comunicação. E eu quero deixar o recado seguinte: assim como eu me inspirei a fazer essa obra, que esse livro inspire as pessoas também. Não é uma obra terminada, pelo contrário, é um trabalho que continua seguindo em frente. Muy bien. Bueno, en breve entonces las voces del gol por el profesor Ciro Goetz en todas las estanterías de los fanáticos. Seguimos con otra cosa. Buenos días.